Agora, vamos falar um pouco a respeito de tabelas verdade. A tabela verdade é uma forma de representar uma operação entre várias proposições a partir de todos os seus possíveis valores de entrada. Para ilustrar, temos aqui a tabela verdade da expressão que é simplesmente o e entre suas três proposições componentes. Cada uma das linhas corresponde a exatamente uma das possibilidades para o conjunto de valores de entrada. Por exemplo, essa linha aqui corresponde ao caso em que P1, P2 e P3 são todos verdadeiros, pois temos P1 é verdadeiro, P2 é verdadeiro e P3 é verdadeiro. Como sabemos, o e entre 3 vezes é verdadeiro. Então, essa coluna de saída, que indica o valor final de x, nessa linha vai ser verdadeiro. Por outro lado, se pegarmos qualquer outra linha, como, por exemplo, essa daqui, nessa linha, nós temos que P1 é F, P2 é F e P3 é V. Então, o resultado dessa linha, que é o e entre esses três valores, vai ter que ser falso. Como x é um e entre as três componentes, então a única situação em que x será verdadeira será naquela linha em que todas as componentes foram v's. Em todas as linhas, x será falsa, conforme nós vemos aqui. Então, vamos ver agora outra tabela verdade. Aqui, a expressão de x ela não é dada. Nós não sabemos a expressão que gerou x, mas temos a tabela verdade. Então, nós sabemos os seus valores de saída em qualquer situação. Por exemplo, quando P1 é V, P2 é F e P3 é V. Qual será o valor de saída de x? Bom, vamos achar a linha correspondente a essa situação ali na tabela, que é claramente essa daqui. E nós vemos que o valor da última coluna é f. Então, o valor de x, nesse caso, é f. Vamos ver um segundo exemplo. Digamos que agora nós queiramos achar o valor de x no caso em que P1 é f, P2 é f e P3 é v. Então, nós vamos procurar a linha correspondente a essa situação, que nesse caso será essa daqui. Então, vemos que a coluna x, nesse caso, tem valor v. Então, nós vemos que o valor de x nessa situação é v. Suponha que você tenha uma expressão envolvendo n proposições, P1, P2, P3, etc., até chegar na última, que é a Pn. Quantas linhas terá a tabela verdade desta expressão? Isso vai ser importante mais tarde. Então, agora, nós vamos deduzir uma fórmula para poder calcular isso rapidamente. Bom, a primeira proposição, P1, claramente só pode ser verdadeira ou falsa. Então, só existem duas possibilidades de valores para P1. Isso também vale para a segunda proposição, a P2. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Portanto, existem duas possibilidades para P2. Analogamente, só existirão duas possibilidades para P3. E para P4, e para P5, e para P6, e assim por diante. Até nós chegarmos na última proposição, a Pn, que também admitirá apenas duas possibilidades. Bom, pelo teorema fundamental da contagem, a quantidade de combinações possíveis para P1, P2, etc. até Pn será o produto da quantidade de possibilidades de cada uma das proposições componentes. Só que nós já vimos que cada proposição admite duas possibilidades, V ou F. Então, a quantidade de probabilidades é essa daqui. Sendo que nós temos n proposições. Então, eu estou multiplicando o número 2 n vezes. Além disso, nós sabemos que se eu multiplicar n vezes o número 2, o resultado é 2 elevado a n. Logo, o número total de possibilidades é 2 elevado a n.
Como cada linha corresponde a exatamente uma combinação possível dos valores de entrada, a conclusão é que uma expressão com n variáveis terá uma tabela verdade com 2 elevado a n linhas. Vejamos, por exemplo, essa expressão aqui. Ela envolve quantas variáveis? Claramente, as variáveis são a, b e c. Então, são 3 variáveis. Portanto, a tabela verdade terá 2 elevado a 3 linhas. Ou seja, 8 linhas. Num segundo exemplo, considere essa expressão. Claramente, as variáveis são a, b, c e d. Ou seja, 4 variáveis. Logo, o número de linhas será 2 elevado a 4, o que dá 16 linhas. Mais um exemplo. Seja x a disjunção entre a e b. Ela envolve as variáveis a e b, ou seja, 2 variáveis. Então, a quantidade de linhas será 2 elevado a 2, o que dá 4 linhas. Um último exemplo aqui, para deixar claro um cuidado que vocês devem tomar. Nessa expressão aqui, a variável b aparece 2 vezes, mas ela não conta como se fossem 2 variáveis. As variáveis dessa expressão ainda são a, b e c, ou seja, vão ser 3 variáveis. Por consequência, você pode deduzir que a quantidade de linhas da tabela verdade dessa expressão será 2 elevado a 3, o que vai dar 8 linhas. Uma das principais etapas na construção de uma tabela verdade envolve escrever as colunas referentes às variáveis de entrada. Então, aqui vai um pequeno roteiro para aqueles com alguma dificuldade nisso. O primeiro passo é determinar o número de variáveis e o número de linhas, como acabamos de aprender. Então, digamos que a nossa tabela tenha 4 variáveis. Já sabemos que teríamos, então, 2 elevado a 4, que são 16 linhas. Então, devemos desenhar as 4 colunas, uma para cada variável, cada uma com 16 linhas. Só tomem cuidado que o cabeçalho não conta. São 16 linhas abaixo dessa que contém o nome das variáveis. Desse jeito. Desenhadas as colunas de entradas com o número correto de linhas, podemos ir para o próximo passo. A coluna mais à direita, ela deverá ser preenchida com valores f e v alternadamente. Assim, aqui na primeira, nós teremos f, o próximo será um v, o seguinte é um f, o próximo é um v, e assim por diante, até finalizarmos o preenchimento dessa coluna. Finalizada essa coluna, vamos para as seguintes. Repita o procedimento para as demais colunas à esquerda, uma a uma, porém, de cada vez dobrando o número de f's e v's em comparação com a coluna anteriormente preenchida. Assim, como na última coluna que preenchemos, nós colocávamos um f e um v alternadamente, na próxima serão 2 f's e 2 v's alternados. Então, começamos aqui com 2 f's, seguidos de 2 v's, mais 2 f's e 2 v's, 2 f's, 2 v's, e assim até o final da coluna. Terminada essa coluna, vamos para a próxima, sempre dobrando o número de f's e v's. Como antes foram 2 f's e 2 v's, agora serão 4 f's e 4 v's. Começamos com 4 f's e 4 v's, 4 f's, 4 v's. E agora vamos para a última coluna. Como na anterior foram 4 f's e 4 v's, nessa agora serão 8 f's e 8 v's. Assim, 8 f's e 8 v's, o que finaliza as colunas de entrada. Observe que a coluna mais à esquerda sempre vai ter essa estrutura. A primeira metade vai ser de f's e a segunda metade vai ser de v.